Fala, povo lindo, tudo bom? Boa tarde, estamos aqui na rua do Big Steel. Tem uma novidade para apresentar para ti. Olha aonde vai ser o nosso campus Steel, gente. Que bom, estamos aqui agora para lhe mostrar a nossa futura, muito futura Big Steel, porque logo estamos inaugurando isso aqui e esperamos você nessa grande festa. Aqui teremos nosso palco de adoração a Deus. Lá no final teremos um mezanino, onde será o nosso parte do Ministério Infantil, e embaixo teremos uma cafeteria. E atrás nós temos um espaço onde seremos nosso deck, nosso espaço de convivência. Eu te aguardo aqui para daqui a pouco estarmos celebrando a inauguração do campus Esteio para a glória de Jesus. Beijo no teu coração, vamos junto! Tudo darei por ti, tudo darei pra ti. Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Esse é mais um dia que o Senhor preparou para nós. Então, que você e eu, nesse domingo abençoado, possamos decidir se alegrar e regozijar nesse dia. Vamos orar, vamos entrar, mergulhar juntos no capítulo 7 da primeira carta de Paulo ao povo de Corinto, ok? Estudamos um pouquinho sobre o capítulo 6 na semana retrasada e agora vamos dar o capítulo 7. Eu espero que você pare tudo aí, para você crescer nessa temática, porque parece ser apenas um capítulo onde vai tratar sobre casamento, parece, mas não é. Então vamos crescer juntos, vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela tua bondade, graça, te louvamos por essa manhã, te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos pela sua bondade com a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações através do poder da tua palavra a partir de agora, e nós pedimos isso no nome que é sobre todo nome, no nome poderoso e lindo do nosso amigo e Salvador Jesus, amém. Queridos, são 40 versículos, uau, é um capítulo um pouquinho extenso, mas vamos lá, ganhar tempo juntos aqui. Eu vou ler todos os versículos, os 40 versículos, e depois começamos a bater um papo sobre 1 Coríntios, capítulo de número 7. Deixa eu me ajeitar aqui, vamos lá, verso de número 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua própria esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Verso 6. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Verso 12. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se a sua mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos.
Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncidão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. 23. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuísse. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. 36, estamos acabando. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, não, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. 40 e último. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Queridos, vamos lá. Vamos... Ai, Jesus, me guarda. Vamos construir uma ideia aqui, porque o capítulo 7 é espetacular. Espetacular. Na verdade, se você pega a Bíblia e começa a ler aqui, ó, a partir do versículo 1, quanto aos assuntos, e você vai de forma desenfreada, você vai chegar ao ponto, presta atenção, você vai chegar ao ponto, como muitos fazem, de achar que o apóstolo Paulo era contra o casamento. De novo, bem devagar. Se você pega o capítulo 7 e lê o capítulo 7 de forma atropelada, sem pausa, sem uma Bíblia de estudo,
sem um dicionário bíblico, você vai achar que Paulo era contra o casamento, e não era, ok? Aqui, ó, eu lendo o verso 1 e o verso 2, o que eu tenho, o parecer que, assim, de cara que eu faço, é quando ele diz assim no verso 2, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa. Aí logo depois ele fala assim, que vocês não se casem. Queridos, o que vai transparecer em primeiro momento é, Paulo, ele era um homem solteiro e contra o casamento, e isso não é verdade, ok? Nós vamos descobrir nos próximos minutos, deixa eu colocar meu cronômetro aqui, gente, esqueci, meu Deus. Então nós vamos descobrir nos próximos minutos que o apóstolo Paulo, ele não tinha nada de contra o casamento. Além do que, quando nós falamos de casamento, nós estamos tratando sobre família. Se o apóstolo Paulo fosse contra a família, contra o casamento, contra a instituição religiosa, o apóstolo Paulo estaria sendo contra a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ok? Então Paulo, ele está aqui dando respostas, porque na verdade o capítulo 7 é um capítulo de perguntas e respostas. A igreja de Corinto fez algumas respostas para Paulo, e Paulo escreve essa carta respondendo os questionamentos da igreja de Corinto. Paulo não é contra o casamento, mas Paulo está dando aqui resposta dentro de princípios de como devem se comportar esses 3 grupos do capítulo 7. Que grupos, pastor? Daqui a pouco tu vai saber, ok? Eu só quero fundamentar a minha palavra no versículo número 1. Por quê? Porque o versículo número 1 vai mostrar para mim, para ti, vai mostrar para nós que o apóstolo Paulo está respondendo perguntas da igreja de Corinto. Você sabe muito bem, por causa do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, que nós já estudamos aqui no IBAG TV, você sabe muito bem que a igreja de Corinto era uma igreja, irmão, o que não faltava na igreja de Corinto era confusão. O que não faltava na igreja de Corinto era tensões, era um clima de tensão para todo lado, era a igreja de Corinto. Então a igreja de Corinto faz umas perguntas para Paulo, e Paulo fala assim para eles, versículo número 1, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, ou seja, vocês me escreveram fazendo diversas perguntas, então agora eu vou escrever o capítulo 7, respondendo para vocês o questionamento de vocês próprios. Estamos juntos até aqui? Não perde o foco não, vem comigo. Estamos só começando. Então, na verdade, a carta de Paulo, a primeira ao povo de Corinto, no capítulo 7, Paulo não está tratando contra a família, Paulo não está tratando contra o casamento, Paulo não é contra a união entre homem e mulher, não. Repito, insisto nisso, se Paulo fosse contra a união entre o homem e mulher, Paulo estaria sendo contra a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ao autor, aos hebreus, o autor aos hebreus, ele diz no capítulo 13, no verso 4 de Hebreus, ele vai fundamentar que família, casamento é projeto de Deus. Eu acho que vale a pena a gente ler, vale a pena você anotar no seu estudo aí, enriquece seu estudo, coloca aí Hebreus capítulo 13, verso número 4, vai dizer assim na versão NVI, o casamento deve ser honrado por todos. Olha aqui, Paulo não teria como ser contra a palavra de Deus. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, ou seja, o casamento deve ser honrado por todos. Além de Paulo e contra a palavra de Deus, caso fosse ele tivesse escrito contra isso, não escreveu, ele estaria se contradizendo a si próprio. Sabe por quê?
Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a carta ao povo de Éfeso, eu fico olhando aqui o verso 3 que diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com suas esposas. Eu fico vendo isso aqui e eu fico imaginando como Paulo iria cair em contradição se ele tivesse realmente alegando, comprovando e julgando que ninguém era para se casar, irmãos. Sabe por quê? Porque ele escreveu no capítulo 5 de Efésios. Ele escreveu para o povo de Éfeso, no capítulo 5, no verso 22, 23, 24 e 25. Vamos ler, deixa eu colocar aqui, Efésios capítulo de número 5, verso 22. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Olha o verso 24, irmãos. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão sujeitas a seus maridos. 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então não tem fundamento essa teoria do inferno para dizer que Paulo era contra o casamento. Isso não tem base bíblica, pelo contrário, Paulo iria cair em contradição com a carta que ele escreveu para uma outra igreja, para um outro povo, que é o povo de Éfeso. Pegou? Vamos começar? Então vamos começar. Aqui, ó, versículo de número 2. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua própria esposa. De que Paulo está tratando, pastor? Primeiro, exclusivamente de relações sexuais. Ok? Exclusivamente de relações sexuais. É o que Paulo está tratando aqui. Paulo está respondendo as perguntas da igreja de Corinto, e Paulo está dando aqui o que? Princípios de como esse povo teria que se comportar dentro da sua casa, junto com a sua esposa, com o seu cônjuge, no seu casamento. E é interessante que o versículo número 2, Paulo, ele dá Paulo dá uma cajadada só, mas ele mata 3 coelhos com uma pancada só. Primeiro, Paulo vai tratar sobre o quê? Relações sexuais. Segundo, Paulo vai dizer assim no verso 2, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, a sua própria esposa. Era comum poligamia. Eu não sei se você sabe o que é isso, um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens. Era comum poligamia no meio da cidade, do contexto de Corinto. Então Paulo escreve o verso 2 e Paulo fala assim: eu falei para parar, parou, acabou essa bagunça, hein? Na antiga religião de vocês viviam com todo mundo, todo dia. O mesmo homem tinha 10 mulheres, dormia com 2 mulheres por noite. Querido, acabou essa bagunça. Isso aí vocês faziam no passado. Não traga o velho homem do passado para o presente, porque agora vocês são de Cristo. Então Paulo, no verso 2, Paulo, ele primeiro trata de vida sexual. Paulo trata aqui, a poligamia é pecado. Cada homem tem a sua única mulher, cada mulher tem o seu único homem. E em terceiro lugar, Paulo lhe dá com uma cajadada, ele mata o terceiro coelho. Sabe por quê? Porque Paulo diz assim: mulher com homem e homem com mulher. Pegou? Então Paulo aqui, ele vai desconstruir uma outra situação que também era comum em Corinto. A homossexualidade era comum em Corinto. Era prática rotineira, diária de Corinto. Então só no verso 2, Paulo trata sobre vida sexual, sexo no casamento. Paulo trata que cada homem devia ter uma única mulher e cada mulher um único homem. Poligamia acabou. E Paulo trata que não tem esse negócio de mulher com mulher e homem com homem. Não, agora vocês são de Cristo, e em Cristo você se case com uma pessoa de sexo oposto ao seu. Ai, Jesus, esse apóstolo Paulo é fantástico.
Então Paulo vai tratar sobre o quê? Sobre pecado. Pecado. Você viver com uma pessoa do mesmo sexo do seu é pecado. Está aqui, no verso 2. Deve ter sua esposa. Quem? O homem. Não fui eu que escrevi. Não fique brabo comigo. Ok? Eu preciso ser fiel à palavra de Deus. E serei. No versículo de número 3, ele vai dizer assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Uau! Eu não sei se você sabe o que é isso, mas eu quero abrir um parênteses antes disso. Sabe por que tem uma teoria do inferno que diz que o apóstolo Paulo não foi inspirado por Deus para escrever essa carta ao povo de Corinto? Principalmente o capítulo 7. Porque nos versos 6, nos versos 10, nos versos 12, no verso 25 e no verso 40, o apóstolo Paulo, ele trata como ele dando a ordem, ele dando o mandamento, ele dando a instrução. Verso 6, Paulo começa dizendo assim: digo isso, eu digo. Verso 10, dou aos casados, dou este mandamento. Verso 12, ele vai dizer assim: eu mesmo digo isto. No verso 25, ele vai dizer assim: mas dou meu parecer. No verso 40, ele vai dizer assim: em meu parecer. Aí, por conta dessas palavras do capítulo 7, do versículo 6, do versículo 10, do versículo 12, do versículo 25 e do versículo 40, tem uma teoria do inferno herege, que é a teoria dos liberais, que vai dizer que o apóstolo Paulo não foi inspirado por Deus para escrever essa carta ao povo de Corinto, e mais precisamente capítulo 7, hereges. Cambada de hereges. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela não mente. A Bíblia não mente, irmãos. O apóstolo Paulo, ele estava aqui fazendo um paralelo, um contexto que eu vou te explicar daqui a pouco, por que o apóstolo Paulo colocou essas palavras nestes versículos, ao ponto dessa teoria do inferno querer fazer com que a igreja engula goela abaixo que o apóstolo Paulo não foi inspirado por Deus para escrever o capítulo 7. Mentira, foi sim. E eu te provo biblicamente isso daqui a pouco. Daqui a pouco. Então significa que dá a entender que o apóstolo Paulo não foi inspirado. Sabe por quê? Presta atenção. Olha o que eu vou ler para ti agora, rapidinho, curtinho. Olha um textinho que eu vou ler para você, presta atenção. Imagine uma igreja composta de idólatras. Vai imaginando. Adúlteros, prostitutas, ladrões, bêbados e trapaceiros que se converteram. Pastor, quem é esse? A igreja de Corinto. Se você lembra bem, ou se você não pegou, volta lá. No capítulo 6, na aula passada, nós vimos isso. O capítulo 6, lá no verso 9, Paulo vai dizer assim para eles: vocês não sabem que os perversos, e Paulo dá uma lista para eles. E no versículo de número 11, Paulo diz assim: vocês foram alguns de vocês foram assim no passado, mas não são mais. Então presta atenção, querido, presta atenção. O que está acontecendo aqui é, o apóstolo Paulo está norteando a igreja a ter uma conduta segundo Cristo em seus relacionamentos conjugais, marido e mulher, esposa e esposo. Ok? Vamos continuar? Perfeito. Então presta atenção. O apóstolo Paulo, ele diz assim, o apóstolo Paulo não, eu escrevi aqui no meu texto, no meu estudo isso aqui. Paulo encarou um enorme desafio. Em primeiro lugar, ele precisava convencê-los da imoralidade das atividades sexuais que integravam a adoração cotidiana de sua antiga religião. Querido, eu concordar com uma teoria, ok? Eu concordar com uma teoria
Obrigado, filho. Traz para mim aí que tá brabo aqui. Eu concordar com uma teoria que o apóstolo Paulo não foi inspirado por Deus, rapidinho, gente. Essa equipe aqui é top. Obrigado, filho. Eu concordar com essa teoria é eu dizer que o apóstolo Paulo, mais uma vez, entrou em contradição com a sua própria carta, ou melhor, com a sua segunda carta a Timóteo, o seu talmidinho, o seu aprendiz. Sabe por quê? Olha para mim, anota no seu estudo aí. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Querido, eu concordar com uma teoria do inferno, que o apóstolo Paulo não foi inspirado por Deus, aqui ó, eu vou ler para ti, vale a pena, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus, aleluias, toda, ainda que o apóstolo Paulo tenha colocado, eu advirto, eu oriento, ainda que ele tenha falado isso no verso 6, verso 10, verso 12, 25 e 40, ainda assim, ele só escreveu porque foi inspirado por Deus. De novo, eu preciso correr, vocês já viram que eu estou correndo, né? Porque é muita coisa para falar. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. 17, para que o homem de Deus, não é qualquer homem, é para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluias. Toda a escritura, toda inspirada. Então, essa teoria dos liberais, que Paulo não foi inspirado por Deus, menos, seus hereges, menos, ok? Vamos parar de conversa fiada e vamos pegar a Bíblia toda, porque a Bíblia toda para o homem todo. Glória a Deus por isso. Eu quero levar a você, junto comigo agora, no versículo de número 6. Digo isso como concessão e não como mandamento. Ou seja, eu estou respondendo essa pergunta que vocês me fizeram, povo de Corinto, e eu estou dizendo essas coisas de novo, como concessão e não como mandamento. Na verdade, o que Paulo está tentando explicar para eles é: casamento para mim e não casamento para mim é um dom. A pessoa tem o dom de ser casada ou de se casar-se, ou a pessoa tem o dom de não casar-se. Paulo atribuía eu casar e viver bem como um dom. Paulo atribuía eu não me casar-se e viver bem comigo mesmo e com Deus também um dom. É o que o apóstolo Paulo está tentando explicar para eles aqui. E aí, por que alguns dessa teoria do inferno querem empurrar a goela abaixo que o apóstolo Paulo não foi inspirado? Que o apóstolo Paulo falou de si mesmo. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está dizendo no verso 6, 10, 12, 25 e 40 o apóstolo Paulo está respondendo algumas questões que o próprio Cristo não respondeu nos evangelhos. Cristo, ele falou sobre casamento em Mateus capítulo 5, Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 16, verso 18, os evangelhos. Mas teve questões sobre casamento que Cristo não respondeu. Então Paulo agora vem, usado e inspirado por Deus, a responder algumas questões que Cristo não respondeu enquanto estava na terra, entre os homens. Ok? E a igreja de Corinto queria saber. A igreja de Corinto queria saber, não porque Cristo não respondeu, mas porque essa dúvida, ou essas dúvidas, ainda pairavam sobre a igreja de Corinto. Então eles perguntaram. Está preparado, irmão? Vamos decolar agora. Eu quero te informar que, aqui ó,
Por causa dessa confusão, eu tô vendo aqui o verso número 7, ok? Por causa dessa confusão em Corinto, dessa confusão, uma coisa que não faltava em Corinto era confusão. Ai, Jesus, será que tem tanta igreja de Corinto assim na terra ainda? O que não faltava em Corinto era confusão, gente. Sabe o que surgiu com esses dois grupos? Ou melhor, sabe o que surgiu nessa igreja confusa de Corinto? Surgiram dois grupos. O primeiro grupo, eles acreditavam que sexo no casamento era pecado. E o segundo grupo acreditava que morrer sem se casar era pecado. Então, olha o que o apóstolo Paulo tem que apaziguar, ensinar, trazer para o centro da palavra. Olha onde a mentalidade desse povo ia. Paulo está escrevendo agora, tentando meio que frear dois grupos que se levantaram no meio da igreja. Ok? O primeiro grupo, acabei de falar, eles juravam, eles torciam, eles afirmavam que sexo no casamento, ainda que tivesse casado, era pecado. Em contrapartida, eu não sei se era direita ou se era esquerda, mas o outro grupo, eles alegavam, eles acreditavam que morrer solteiro, isso sim, era pecado. Então veja que o apóstolo Paulo tem uma missão dificílima, de trazer a igreja de Corinto, quando o assunto é casamento, família, para o centro da vontade de Deus. Mas ele conseguiu, graças a Deus. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, usado por Deus, escreve essa carta ao povo de Corinto, no capítulo 1, e Paulo dá uma aula sobre o que é relacionamento sexual, vida sexual, o que é casamento segundo o olhar, a visão e o propósito de Deus. E com isso, desses dois grupos, Paulo ele vai tratar sobre a pureza no casamento, e Paulo vai tratar sobre a duração do casamento. A pureza no casamento ele vai tratar do verso 2 ao verso número 5. E a duração do casamento ele vai tratar do verso 10 ao verso 11. Vamos devagar. Eu espero que você esteja com um tempo para a gente crescer juntos nessa temática, ok? No verso número 5, olha que coisa interessante. Não se recusem, verso 3, primeiro. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher com o seu marido. Olha o verso 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. O que Paulo está tratando no verso 4 é: sexo não é profano, sexo é santo, desde que seja praticado no casamento. Aí sim, Paulo agora entra no verso 5, que eu quero lhe mostrar ou relembrar algumas coisas que talvez você já saiba. Mas eu quero, antes de entrar no verso 5, lembrar você que o capítulo 7 de primeira carta aos Coríntios, é para 3 grupos de pessoas. O capítulo 7 foi escrito para o primeiro grupo, que é os casados, os cristãos casados com cristãos. O segundo grupo do capítulo 7 de 1 Coríntios é os cristãos casados com não cristãos. E o terceiro grupo é o quê? Solteiros, viúvas e viúvos. Cristãos casados com cristãos, cristãos casados com não cristãos, solteiros, viúvas e viúvos. Então, esses 3 grupos de pessoas é que Paulo direciona as suas respostas da pergunta deles no capítulo 7. Então, eu quero que você agora pare tudo aí e preste atenção. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro grupo. Cristãos casados
com cristãos. Versículo 5. Não se recusem um ao outro. No versículo anterior, você lembra muito bem que nós lemos que eu não sou meu, eu pertenço à minha esposa. O corpo da minha esposa não é dela, o corpo dela pertence a mim e vice-versa, ok? Aí Paulo solta uma bomba no versículo 5. E ele fala assim: já que você, Jefferson, não é seu, mas o seu corpo é da Patrícia, e você, Patrícia, o corpo não é seu, mas pertence ao Jefferson, então já que vocês pertencem um ao outro, Paulo solta um adu no versículo 5, e Paulo diz assim: não se recusem um ao outro. E Paulo, nesse versículo 5, ele vai aqui dar pelo menos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Paulo vai dar pelo menos 4 atribuições do porquê vocês podem ficar sem fazer sexo no casamento. Paulo aqui, ele vai nos dar 4 motivos que, segundo a ótica, a visão de Deus, é permitido o casal ficar sem sexo no casamento. Já que eu não pertenço a mim, pertenço a ela, já que ela não se pertence, ela pertence a mim, qual é os 4 parâmetros para nós ficarmos sem sexo no casamento? Dor de cabeça, pastor? Não, dor de cabeça não. Trabalhei demais a minha vida, eu acordo 5 da manhã, chego em casa às 10, tem que trocar o bebê, tem que botar roupa na máquina para lavar. Minha irmã, se você quer ser super-homem, ok, é contigo, mas quando deitar o corpício na caminha, o teu corpo pertence ao seu marido. Dor de cabeça não pode. Paulo não escreveu sobre dor de cabeça. Vamos embora, agora eu vou começar a esquentar. Então significa que o verso 5 vai mostrar para nós 4 princípios, ou melhor, 4 parâmetros que o Senhor nos autoriza a ficarmos sem sexo no casamento. Primeiro, verso 5. Não se recusem um ao outro, exceto, primeiro, mútuo consentimento. Pois é, minha esposa, eu andei orando, jejuei, falei com Deus, e sabe o que Deus me falou? Que nós vamos ficar sem sexo 1 mês, então eu estou te anunciando que você não tem o seu esposo durante 1 mês, porque eu estou em propósito com Deus. Isso está escrito aonde? Ou fraco? Isso está escrito aonde? O primeiro motivo para você ficar sem sexo no casamento é se tiver mútuo consentimento, se ambos estiverem de acordo, se ambos estiverem com o mesmo pensamento, intenção e desejo no coração. Se você quer se resguardar para Deus 1 mês, tranquilo, não culpe a sua esposa se ela não está com o mesmo pensamento que você. Depois vai chorar na cama que é lugar quente. Preste atenção. Primeiro, mútuo consentimento. Segundo, durante certo tempo. Primeiro, tem que estar de acordo, os dois. Segundo, tem um certo tempo. Esse tempo aqui do versículo número 5 não é cronos. Não é tempo de relógio, não é dias, semanas, meses, horas, não. Esse tempo aqui não é cronos, esse tempo aqui é kairos. Kairos significa um problema específico, um problema pontual. Como assim, pastor? Se você for comigo de novo, no versículo de número, deixa eu ver aqui, isso mesmo, versículo 5. Não se recusem ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante um tempo, para se dedicarem à oração. A terceira causa responde à segunda. O tempo não é cronos, o tempo é kairos. Kairos é um propósito específico, um problema pontual. Então, qual é o propósito específico no versículo 5? Que vocês, em concordância mútua, vocês estejam em propósito de oração. Fora isso, não pode negar o seu corpo a sexo ao seu esposo ou à sua esposa, já que vocês são casados agora. Ai, meu Deus. Quarto, depois, unam-se de novo.
Então preste atenção. Como que eu posso ficar, não por um tempo, cronos, mas por um propósito pontual, ficar sem sexo com a minha esposa? Quando que a minha esposa pode ficar sem sexo comigo? Primeiro, se você estiver em mútuo consentimento. Segundo, durante um certo propósito. Terceiro, se esse propósito for específico. Oração, tempo de oração em jejum, tempo de dedicação. Ok? Eu e minha esposa decidimos ficar um tempo em oração a Deus, porque nós cremos que aquele problema pontual vai se resolver, desde que haja consentimento mútuo, concordância, ok? Ok? E por último, depois, voltem de novo a praticar, a exercer, ai, me arrepio todo, a vida sexual de vocês. Sabe por quê? Sabe por quê? Se vocês não voltarem, o diabo tentará vocês, e o risco de cair é grande demais. Está escrito aqui, ó, verso 5. Depois de um tempo, unam-se, depois unam-se de novo. Para quê? Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ei, meu lindo, o espírito está pronto. Mas essa matéria pecaminosa aqui é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vocês têm que estar de acordo, os dois, ok? Isso tem que ser por um propósito específico. Terceiro, isso tem que ser o motivo principal, oração. E quarto, depois voltem de novo à vida sexual ativa de vocês como casais casados, homem e mulher, sexos opostos no casamento. Ai, meu Deus. Vamos avançar, o tempo está acabando. E aí nós vamos entrar no versículo ainda dentro do primeiro grupo, que é o quê? Os cristãos casados com cristãos. Nós chegamos no versículo número 7, e ele vai dizer assim: gostaria que todos os homens fossem como eu. Olha o que Paulo diz: gostaria que todos os homens fossem como eu, ok? Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Então veja que o que eu acabei de falar agora tem base bíblica para isso. Eu falei para ti que o apóstolo Paulo considerava o não estar casado, o se aguentar a não ser casado como um dom. Mas Paulo também considerava que o estar casado e ser feliz casado também é um dom. E a prova disso está aqui, no verso 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu, um dom, ok? Solteirão, beleza. Só para Deus, obra de Deus, visão de Deus, só as coisas de Deus, se preocupar só com as coisas de Deus, ok? Compromisso só com Deus, ok? Isso é um dom, sobretudo. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro modo. O que Paulo está tratando aqui com o povo de Corinto é: ei, vocês estão viajando na maionese. Vocês estão achando que casamento ou celibato é o quê? Celibato é um dom. Graças a Deus, o irmão ou a irmã consegue ficar sozinho, amém. Vai gastar menos dinheiro. Mas o outro não consegue, casou, no nome de Jesus, que sejam felizes, amém, também é um dom. Então Paulo está dizendo aqui que não é o celibato superior ao casamento, e nem o casamento superior ao celibato. O que Paulo está dizendo aqui é: para Deus tudo é dom, desde que seja conforme o propósito, a vontade e o querer de Deus. Aleluias. Verso de número 8. Solteiros e viúvas, é bom que permaneça como eu. Dá a entender aqui, mais uma vez, que o apóstolo Paulo está o quê? Fazendo um apelo,
um apelo nervoso, um apelo pesado para o povo não se casar, mas isso não é verdade. Eu quero que você coloque no seu estudo o versículo que eu vou te falar agora. 1 Coríntios 6, 4. Deixa eu abrir aqui no meu iPad, 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 4. Vamos ler esse texto. 1 Coríntios? Não, gente. 2 Timóteo capítulo 6. Deixa eu ver aqui, se é isso mesmo. 2 Timóteo, não, 2 Coríntios, isso aí. 2 Coríntios 6, deixa eu ver se eu não estou rateando aqui de novo. Não se ponha em julgo, isso, 2 Coríntios 6, 14, isso aí, escreve aí, 2 Coríntios 6, 14, olha o que o apóstolo Paulo manda para o mesmo povo de Corinto, agora na segunda carta: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Eu falei para ti que tem 3 grupos de pessoas no capítulo 7, cristãos casados com cristãos, cristão casado com não cristãos e solteiros, viúvos e viúvas. Preste atenção, olha o que ele diz na segunda carta: não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então Paulo, ele dá um alerta, ele não é contra o casamento, mas Paulo dá um alerta que existe um preço a se pagar no futuro, por conta do quê? De um jugo desigual. Existe jugo desigual e existem fatores que aconteceram com o tempo. Como assim, pastor? Explica melhor. Eu te explico. Aqui existem 2 vias. A primeira via é de você solteiro ou você viúva casar-se de novo ou casar-se pela primeira vez com uma pessoa que não é cristã. Isso é julgo desigual, sobretudo. Em muitos casos, a esposa e o esposo já eram casados. E aí um dos dois se converte, vem para a presença de Deus, vem para a casa de Deus. Isso não é julgo desigual. E é sobre isso o segundo grupo de pessoas: cristãos casados com não cristãos, ou cristãos casados com descrentes. Quando eu falo do segundo grupo de pessoas, na primeira carta de Paulo ao Coríntios, capítulo 7, não é de julgo desigual. Eu conhecia a palavra de Deus, eu já era cristã, eu já era cristão, e mesmo assim eu escolhi alguém que não tem nada a ver com a minha fé para se casar. Isso é julgo desigual. Mas o segundo grupo aqui é cristãos que se converteram pós o casamento, e com isso estão sozinhos na comunidade, porque o seu cônjuge não aceitou Jesus. Vem comigo, verso 10. Aos casados dou este mandamento: não eu, mas o Senhor. Não entendi. Como assim, não eu, mas o Senhor? É porque o Senhor já tinha falado isso em Mateus 19. O que Paulo está tratando no verso 10 é: o Senhor, o nosso Deus, já nos instruiu em Mateus 19. Então não é o Senhor que está destruindo de novo, agora sou eu. Pegou? Dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Presta atenção, verso 11. Mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então se reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Ai, Jesus, é forte, hein? Sobretudo, eu estou no verso 11, sobretudo, no verso 9, ele diz assim: mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Sobretudo, no verso 8, ele vai dizer assim: é bom que permaneçam como eu, e ele vai tratar do que? Não se casem com jugo, com pessoas que não tem nada a ver com a sua fé. Pegou?
eu quero entrar contigo no verso 12. Sabe por quê? Porque no verso 12, Paulo vai tratar com o segundo grupo de pessoas do capítulo 7, que é cristãos casados com descrentes. E ele começa soltando uma bomba, irmão. Logo no verso 12, Paulo vai dizer assim: aos outros, quem são aos outros? O segundo grupo. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Aí ele entra no 13. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. É isso aqui que ele está tratando. Isso aqui não é julgo desigual. Por quê? Porque ambos não conheciam a Deus. Depois um dos dois se convertem, mas estavam casados antes de se converterem. Ok. Isso não é julgo desigual. Isso é bem diferente de julgo desigual. E é sobre isso que Paulo está tratando no verso 13, no verso 14. E o 14 ele vai dizer assim: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. Ei, meu lindo, não confunda as coisas. Santificado não é salvo. E aqui Paulo, ele dá duas vias. A primeira via do marido santificado. A segunda via do filho sendo santo. Dos filhos sendo santos. Ei, santificado não é salvo. Ok? Santificado é uma bênção que a esposa cristã lança sobre a vida do marido por eles serem uma só carne. Santificado é uma bênção que o marido lança sobre a vida da esposa por eles serem uma só carne. Como diz lá em Gênesis capítulo 2, 24. Vocês serão uma só carne. Gênesis 2, 24. Sobretudo, não é eu salvo meu marido quando eu me converto. Isso não existe. A salvação é individual. Uau! Verso de número 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Volto a repetir. Esses impuros aqui não é perdidos ou salvos. Preste atenção, os filhos não são impuros, mas os filhos são agora santos. Por quê? Porque um dos dois no casamento se converteu e levou a bênção do Senhor para dentro da sua família. Sobretudo, nem o marido descrente, nem o filho que não aceitou Jesus, ambos estão salvos, porque a salvação é individual. Amém? Vamos correr. Verso 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Que se separe. Irmãos, eu vou tentar encontrar um contexto bonito aqui. Presta atenção. Tchê. Ô guria, já que tu se livrou dessa, deixa embora. Tipo assim, era descrente, não compactuava com a tua fé, e ele que quis se separar, ela que quis separar. Verso 15, irmão. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Sabe o que é isso? Eu vou te falar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Não ficam debaixo, finalzinho do 15, debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. E meu lindo, só tem 2 motivos na Bíblia para Deus não abominar o divórcio. O primeiro motivo é adultério. O segundo motivo é abandono. É o que está escrito no verso 15. Do descrente abandonar o cristão, do descrente não querer mais estar em casa, não suportar mais a sua casa, não aguentar mais seu casamento. Só tem 2 motivos para o divórcio: adultério ou abandono. Sobretudo, eu acho que é interessante você escrever isso, sobretudo.
verso de número 16. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Ou seja, existe uma grande possibilidade, apesar de um ser cristão e o outro não, o outro vinha converter-se. Existe essa possibilidade, mas isso não é regra. Tá bom? Eu quero ler para ti o verso 23. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos. Como assim? Não compreendi. Calma aí. Volta comigo no verso 4, que você vai compreender esse escravos aqui. Verso 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, e o marido, igual. Então significa que quando eu sou casado, eu não me governo. Quando eu sou casado, eu devo sim satisfação a outra pessoa, que é o meu esposo ou a minha esposa, o meu cônjuge. Então significa que você está preso, esse escravo aqui é preso a uma outra pessoa, preso a uma só carne junto com você. Mas quando você não é casado, quando você não é casada, você não é preso a ninguém, mas é preso somente ao Senhor. É o que ele está dizendo no 23. Ai, irmãos, como eu queria ter tempo, 45 minutos já. Jesus, me guarda. Verso de número 25. O verso 25, nós vamos entrar no terceiro grupo de pessoas, de 25 a 40, que é quem? É quem? Lembra? Solteiros, viúvas e viúvos. E Paulo começa assim: quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Ai, Jesus, esse Paulo é demais. Já que eles estavam perguntando, então Paulo respondeu, irmão. Sabe por quê? Porque a pergunta que não queria calar naquele tempo era: Paulo, a gente deve casar ou não? Paulo, estou viúva, caso de novo ou não? Paulo, estou solteira, caso ou não? Paulo, queria ser um homem de Deus, exclusivo para Deus, para isso eu tenho que casar ou não? Já que perguntaram, Paulinho respondeu. E olha o que Paulo respondeu no verso 26. A grande verdade é que, olhando para o verso 25 também, eu vejo que Paulo, eu vejo, ok? Opinião pessoal minha. Eu vejo claramente que Paulo, ele tem uma certa preferência por não casar. Preferência dele, pessoal, não é vontade de Deus, ok? Não é vontade de Deus. Por exemplo, com base em que eu digo isso? Versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. O que Paulo está dizendo no verso 1 é: não tenha o ato sexual com mulher nenhuma. Isso é o que Paulo considerava bom para ele e para a comunidade. Mas ainda no verso 1, ele vai completar dizendo: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, quando a gente chega no verso 25, que ele vai falar para as viúvas, para os viúvos e para os solteiros, ele vai demonstrar mais uma vez, claramente, a sua preferência por estar solteiro, por estar preso somente ao Senhor, por dever satisfação somente a Deus, por se preocupar somente com Deus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Vamos juntos. E por que eu tenho essa ideia? Por causa de 3 versículos. Versículo 26, Paulo diz assim: por causa dos problemas atuais. Então, vamos gastar aqui 5 minutinhos nisso aqui, presta atenção. Por que Paulo tinha ai, Jesus, qual é a palavra? Por que Paulo tinha essa preferência por estar solteiro? Por causa do contexto de Corinto, por causa do momento que Corinto está vivendo. Hello. Se pegarmos a palavra de Deus e não entendermos o contexto do momento, iremos ficar achando que Paulo estava falando para todas as gerações também depois dele, porque todos os contextos pós-Paulo seria o mesmo de Corinto, e não é.
O contexto de Corinto era pontual. O contexto do século 21 é pontual. O contexto do século 19 foi pontual. O contexto do século 22 vai ser pontual. Meu irmão, olha para mim. O que Paulo está dizendo é, para o momento que estamos vivendo em Corinto, a minha preferência é, estejam sozinhos, não se casem. É um conselho meu. Porém, já que vocês não aguentam, por causa da imoralidade sexual, se casem. Entendeu? Olha com base em que eu falo isso. 26. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Ou seja, não se case. Segundo, por que Paulo tinha essa preferência por não, se puder, não se casar? Segundo, verso de número 28. Ele vai dizer assim no verso de número 28. No finalzinho. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muita dificuldade na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que Paulo está dizendo? Meu lindo, olha para mim. Vamos trazer esse texto para os nossos dias atuais. Querido, você é solteiro? Se você decidir comer cachorro-quente o resto da tua vida, você não deve satisfação para ninguém. Morra de cachorro-quente. Se você quiser dormir a tua vida toda, tudo bem, só não vai comer também. Mas morra de dormir. Sabe por quê? Porque você é solteiro. O que Paulo está dizendo é, quando você se casa, você não é mais seu, você pertence a outra pessoa e a outra pessoa pertence a você, e isso vai gerar alguns desconfortos no casamento, normal, gente. Quem nunca pensou, quem nunca teve um atritozinho no casamento, gente, que levante a mão e me atire a primeira pedra. Olha para mim, 26 anos de casado, nunca pensei em separação, nunca. E assassinato, pastor? Também não. Então o que o Paulo está dizendo é, segundo, mas aqueles que se casarem enfrentarão muita dificuldade na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Então veja que o apóstolo Paulo, ele não está fazendo apologia contra o casamento. Paulo está dando instruções porque o contexto de Corinto era crítico, então é melhor não se casar. Segundo, depois que você se casa, você vai ter algumas preocupações que você não tinha como solteiro, normal, é claro que vai ter contas que você não tinha, normal, é claro que vai ter. Você vai ter que dar satisfação de onde tu vai, na hora que tu chega, aonde tu comeu, com quem tu foi, normal, é claro que vai ter. É isso que Paulo está tratando. Terceiro e último, por que Paulo tinha essa preferência por não se casar? Verso de número 32, gostaria de vê-los livres de preocupações. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Ou seja, depois que você se casar, você vai ter preocupações que você não tinha enquanto era solteiro. Eu estou tentando livrar vocês disso, mas se vocês não conseguem resistir à imoralidade sexual, então se casem. Entendeu? Pegou? Vamos se encaminhar para o fim. Versículo de número 39. Paulo vai tratar o 39 e o 40 para as viúvas. E Paulo vai tratar o versículo 39 e 40 da seguinte forma: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Primeiro ponto, casamento é para a vida toda. Primeiro ponto, Paulo não cogita de forma nenhuma o divórcio. Paulo não cogita de maneira nenhuma o divórcio. 39. A mulher está ligada a seu marido, enquanto esse ou ele viver. Casamento é para a vida toda na terra. Segundo,
Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. Ei, segundo, casamento não é eterno. Casamento é somente enquanto há vida na terra. Se um dos dois morreram, o outro está livre para se manter solteiro, conselho do apóstolo Paulo, ou se decidir casar-se novamente. Contudo, eu quero te explicar uma coisa bem pontual aqui. Tem gente achando que será casado no céu. Não vai ser. No céu não tem casamento. Mateus, escrevendo o capítulo de número 12. Perdão, secou a garganta. Mateus escrevendo 12, 25. Mateus vai dizer que nós seremos como anjos. Eu acho que vale a pena ler Mateus 12, 25. Vamos lá, rapidinho. Mateus capítulo 12, verso 25. Vamos dar base para isso aqui. Mateus 22, 25. Mateus capítulo 12. Mateus 12, 25. Isso aqui, 12, 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Eita, nós aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se é isso aqui. 12, 25. Ah, sim, perdão. Me perdoe. É 12, 25 mesmo, mas é Marcos. Marcos 12, 25. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Eles tentaram pegar Jesus aqui, dizendo que uma mulher se casou várias vezes. Várias vezes. Casou, morreu, casou, o outro morreu, casou, o marido morreu. É quase o Choco, brinquedo assassino essa mulher. Ela casou, o marido morreu, ela casou, o marido morreu. Ela matou uma penca. E aí, querem pegar Jesus na seguinte pergunta: Jesus, quando essa mulher morrer e for para o céu, com quem que ela será casada no céu? Já que ela casou na terra com uma galera. Sabe o que Jesus responde? Marcos 12, 25. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Toma, ninguém mandou, eles pediram. Presta atenção. O que Paulo está escrevendo na 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo de número 39 é: mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele, o novo marido, pertença ao Senhor. Se não, é julgo desigual no segundo casamento. Pegou? Na verdade, o que Paulo está orientando as viúvas é: eu aconselho vocês não casarem de novo. Mas se forem casar, porque não aguenta a imoralidade sexual, então que vocês casem com um cristão. Por quê? Porque você conhece a palavra, você é de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Já que o seu cônjuge foi promovido e Deus chamou ele para a glória, então não se casem com um descrente. Por quê? Porque senão você está constituindo um novo casamento fora do propósito de Deus. Isso é julgo desigual. Verso 40 e último. Em meu parecer, ela quem? A viúva. Ela será mais feliz se permanecer como está. Ou seja, no meu parecer, olha o apóstolo Paulo, no meu parecer, se você se livrou desse, não entre em outro. Se você se livrou dessa, não entre em outra, meu filho. Mas, se vocês não aguentarem, que vocês se casem. Sobretudo, com um homem ou uma mulher de Deus. Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo venha completar o entendimento dessa palavra no teu e no meu coração.
Que o Espírito Santo revele ainda mais, nos dê uma palavra rema com maior profundidade, porque só Ele pode fazer isso, nos revelar algo novo, de novo, na sua palavra, essa fonte inesgotável de sabedoria, conhecimento e poder, que é a palavra de Deus. Eu quero orar com você, para a gente terminar o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela sua bondade, muito obrigado pelo seu querer em nossas vidas, porque o seu querer é a sua vontade, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado por essa manhã de entendimento, essa manhã de crescimento na tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é claríssima quando o assunto é casamento entre homem e mulher, sexos opostos. A tua palavra é claríssima quando nos orienta a termos uma única mulher, nós homens, e um único homem, as mulheres. Obrigado porque a tua palavra é claríssima quando vai nos dar o norte, que se possível é melhor que não nos casemos, mas se for para vivermos de forma aonde fere a tua palavra, se for para viver de forma imoral sexualmente, que a gente se case. Obrigado, Senhor, pelo poder transparente, pelo poder transparente da tua palavra. Nós te louvamos no nome que é sobre todo nome e te pedimos, tenha misericórdia de nós, nos sustenta com tua mão poderosa, não deixe a gente cair e continua com o teu poder e glória sobre as nossas vidas. Nós te oramos assim no nome poderoso do nosso amigo e Salvador, aquele que era a palavra, aquele que era o verbo, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te aguarda aqui, 19h30, te aguarda aqui não, te aguardo presencial, ok? Hoje, às 19 horas no campo Igrejinhas e hoje, 17 e 19h30 no campus Cachoeirinha. Caso você more longe, em outra cidade, em outro estado, caso você não possa por um motivo muito sério, aí sim, eu te aguardo aqui no IBAG TV e no Facebook da IBAG, 19h30. Beijo no teu coração. Vamos para cima e não se esqueça, o seu casamento é para a glória de Jesus. Graça e paz.